Olá, mais uma semana de teorias de Darwin. Olá, Darwin, tudo bem? Bem, José, vamos aí a mais uma semana de muita movimentação na área política aqui do país inteiro. Pois é, prévias do PSDB, aliás, afinal, né? O que aconteceu, Darwin? Conta pra gente. Pois é, o PSDB deveria escolher, no passado, entre três candidatos, qual seria o nome que o partido iria apoiar para presidente da República nas próximas eleições. Resolveram fazer uma prévia entre todos os integrantes do partido, só que não contavam com as más condições técnicas de um aplicativo que foi desenvolvido pelo próprio partido, por uma universidade lá do Rio Grande do Sul, a pedido do PSDB, e esse aplicativo não deu conta de receber toda a votação de filiados do partido do Brasil inteiro. O resultado, a pane, que virou vexame, acabou interrompendo a votação no próprio domingo e as coisas continuam aí para serem resolvidas até agora. Faltava eles querem adotar o voto impresso, né? Bom, piadas à parte, bom, a situação está sendo resolvida, né, já para o próximo fim de semana. E faça uma análise para a gente aí, quem perde, quem ganha com esse atraso? Na verdade, em termos de candidatos, ninguém perde e ninguém ganha. Em termos de partido, todos perdem, principalmente o PSDB, porque essas prévias acabaram por acirrar os ânimos dentro do partido e, seja lá quem for o vencedor dessas prévias, o partido sai machucado e sai dividido para as próximas eleições presidenciais, o que não é nada bom para um partido do passado do PSDB. Faz uma análise aí para a gente sobre a situação de cada um dos três, Eduardo Leite, João Dória e Virgílio Neto, né? Quais são as chances aí individuais de cada um? Pois é, na verdade, essa prévia está sendo disputada para valer mesmo entre João Dória e o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, no Amazonas, entra mesmo como uma espécie de azarão e já é considerado carta fora do baralho, embora ele tenha sido acusado pelo Eduardo Leite de ser um infiltrado do Dória nessa disputa. Muito bem. Declarações à parte, as chances maiores estão entre João Dória, que é o governador de São Paulo, e o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Há uma disputa muito grande entre eles e, hoje, nem mesmo os mais experientes comentaristas políticos lá de Brasília se arriscam a dar uma posição sobre favoritismo de um ou de outro. Eu ainda acho, pessoalmente, que João Dória, por ser governador de São Paulo e ter aí uma ascendência forte no interior por conta principalmente do seu vice, eu acredito que o João Dória vai ter uma votação expressiva e, se ganhar do Eduardo Leite, vai ser por pouco. A disputa vai ser mesmo no Photoshop. O Darwin, essa questão da disputa do PSDB é algo à parte, né, que está bem acirrado, como você mesmo falou agora, mas agora já visando já a eleição mesmo do ano que vem. O PSDB seria a tão chamada terceira via ou esse espaço já foi ocupado por Sérgio Moro? Pois é, há uma expectativa muito grande, ou pelo menos havia até o início dessas prévias, de que o candidato do PSDB saísse fortalecido delas para ocupar esse espaço da chamada terceira via. No entanto, houve aí essa confusão toda, foi um vexame enorme que o partido acabou por oferecer ao país, de um modo geral, e os candidatos saem chamuscados. Quem se aproveitou desse espaço, desse período, foi, sem dúvida nenhuma, o Sérgio Moro, que
vem procurando, com um discurso voltado principalmente para a economia, ocupar um espaço que seria dessa terceira via, disputada também por Ciro Gomes. Então, a gente tem aí esses três que poderão ser aí a chamada terceira via. Agora, qual deles realmente ainda está difícil? Moro aparece com uma certa vantagem sobre os dois, Dória ou Eduardo Leite, que a gente não sabe quem é que vem da parte do PSDB, e o Ciro Gomes a gente já conhece, um tanto destemperado, com um discurso meio radical, ora não muito, e então Sérgio Moro está aproveitando esse vazio que existe hoje dentro da política para tentar se afirmar. Mas isso ainda é muito cedo para a gente dizer se ele vai ter a característica do candidato da terceira via, porque o que é essa terceira via? Na verdade, seria um candidato de opção em relação a Jair Bolsonaro, que está lá na extrema-direita, e Luiz Inácio Lula da Silva, que está aqui mais para o lado da extrema-esquerda. Então, teria um candidato de centro, centro-direita, ao qual se ajusta aí a figura do Sérgio Moro. Mas ainda é muito cedo, ainda precisa ver como vai ficar essa questão das prévias do PSDB para a gente ver como vai sair dessas prévias esse candidato do Partido dos Tucanos, que é um partido muito forte. Temos políticos no país inteiro, não tem dúvida nenhuma. Já foi presidente, já elegeu o presidente da República mais de uma vez, elegeu o governo de São Paulo já há longos anos, então é um partido forte e a gente precisa ver como é que vai sair esse pessoal todo chamuscado por conta dessas prévias frustradas. Bom, voltando a falar então das prévias do PSDB, vamos trazer aí esse caso todo para a região aqui também, para Mogi das Cruzes. Como é que Mogi se comportou, né, em relação a esse assunto? Olha, o coordenador-geral do PSDB do Alto Tietê é o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, que é também o presidente do diretório municipal do partido. Ele me disse no último final de semana que havia 451 filiados que se cadastraram previamente para participar das prévias, porque para participar das prévias havia necessidade de um cadastro prévio. Então, tinha 451 tucanos aqui da região aptos a participar. Bom, eles já sabiam mais ou menos que alguma coisa podia dar errado e por isso qual a estratégia que eles adotaram? Em cada cidade, eles resolveram reunir os filiados em determinado ponto para que, se houvesse problema com o celular de um, o celular de outro na hora da votação, um ajudasse o outro, porque já se esperava que fosse ter problemas por conta até da dificuldade de previamente se qualificarem para a eleição. Até nisso teve dificuldade. E aí o que aconteceu foi uma frustração generalizada de todo mundo, porque o pessoal se reuniu, mas muitos ou muito poucos conseguiram votar. Aqui em Mogi, por exemplo, votou um vereador e o próprio presidente nacional conseguiu, o presidente municipal e coordenador regional, Marco Melo, ele também conseguiu votar no último domingo. Mas na maior parte das cidades, ninguém conseguiu acesso ao aplicativo, então foi realmente uma frustração generalizada. E ontem o Marcos Melo esperava a definição, que acabou saindo no final da tarde, que foi a contratação da Relata Soft, que integra aí o projeto Eleições do Futuro do Tribunal Superior Eleitoral. Ela não é do tribunal, mas é uma empresa particular que foi contratada pelo PSDB. Só que a votação não começa agora de imediato, porque ainda tem os testes para serem feitos, tem que se ajustar o equipamento da Relata Soft às condições exigidas para as prévias do PSDB. Então, muita coisa ainda vai ter que ser ajustada. Acho que até o final da semana essa eleição recomeça. Quem sabe termina no próximo domingo. É o que o pessoal do PSDB espera ardentemente, sabe que quanto mais atrasar, maior vai ser esse desgaste. Bom, Davi, mudando um pouquinho de partido, o casamento PL Jair Bolsonaro deve sair, né? Já tem data marcada?
Já tem. Mais uma vez, foi marcada uma data para que esse casamento se concretize. Filiação do Bolsonaro ao PL deve ser oficializada na manhã da próxima terça-feira, dia 30. Isso vai acontecer com toda a pompa e circunstância no Complexo Brasil 21. Era para ser 22, né, que é o nome do PL, mas o nome do Centro de Convenções lá de Brasília chama Complexo Brasil 21. Então, está sendo preparada toda uma grande festa para que o enlace aconteça sem mais surpresas, como ocorreu da última vez. E o Valdemar Costa Neto conseguiu aí contornar as resistências internas em relação ao nome do presidente? Aparentemente, sim. Na semana passada, houve aquela história da carta branca que teria sido dada a Valdemar Costa Neto pelos presidentes de diretórios estaduais, enfim. Houve uma demonstração de confiança em Valdemar Costa Neto para que ele pudesse negociar com o presidente Jair Bolsonaro. Mas isso aí acontece no macro, mas nas bases, a gente poderia dizer, ainda sobram algumas insatisfações em determinados estados, até mesmo aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo se esperava que fosse feito um acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia para que o PL apoiasse o Rodrigo Garcia como candidato a governador. Agora, com essa história do tudo para Bolsonaro, tudo indica que o PL vai ter que apoiar aqui em São Paulo o ministro da Infraestrutura, Rodrigo, ou melhor, Tarcísio de Freitas, que é o nome desejado por Bolsonaro para disputar o governo do estado de São Paulo. Então, é essa a situação. A coisa aparentemente está pacificada, acho que só para garantir a vinda do Bolsonaro. E aí o Valdemar vai ter que usar toda a sua habilidade para poder contornar alguns focos de resistência que ainda existem à entrada de Bolsonaro em determinados pontos do país e principalmente aqui em São Paulo. Vai ter caravana aqui do PL de Mogi para recepcionar o presidente ao partido? Olha, por enquanto ainda não se tem qualquer informação a respeito disso, mas é bem provável que pelo menos os amigos mais próximos, Valdemar Costa Neto e alguns políticos muito ligados a Valdemar Costa Neto aqui na cidade, na própria região, compareçam em Brasília, porque a princípio ia ser uma solenidade simples. No entanto, parece que agora a coisa se reveste de uma certa pompa e circunstância para receber o presidente Bolsonaro em grande estilo na próxima terça-feira. Então, é bem provável que ainda nesse período possa se organizar alguma coisa com a presença de público de Mogi das Cruzes e região, além desses políticos lá em Brasília, para essa grande festa que está sendo organizada para receber Jair Bolsonaro do Partido Liberal. Bom, falamos de terceira via, falamos já de Jair Bolsonaro no PL. Então, para completar, né, vamos falar do Lula. Como é que foi aí a repercussão da entrevista do petista ao jornal É o País? Olha, não foi das melhores, José, porque o Lula andou pisando na bola, como se costuma dizer, ao responder algumas declarações, algumas perguntas das duas repórteres do El País que o entrevistaram. Eram duas excelentes jornalistas e deram uma prensa bem dada no virtual candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores. O problema maior lá com o Lula foi quando elas perguntaram a ele sobre a questão da reeleição do Daniel Ortega na Nicarágua, que já está no cargo há 16 anos. O Daniel Ortega dirige a Nicarágua com mão de ferro. É um ditador aí da Nicarágua já há um bom tempo, ele está há 16 anos no cargo. E o Lula, então, respondeu para as repórteres que isso era uma implicância com o Ortega, porque
A Angela Merkel, lá na Alemanha, está há 25 anos no cargo, enquanto que o Felipe González, lá na Espanha, está há 14 anos também no cargo. E aí as meninas, as repórteres, as jornalistas, falaram para ele, falaram, olha, tem uma pequena diferença aí, Lula, é que esses dois governos são governos democráticos, enquanto que o do Daniel Ortega é um governo ditatorial. Isso aí pegou muito mal para o Lula, porque foi considerado uma espécie de tiro no pé, até mesmo pelos próprios aliados do Lula. Por quê? Porque hoje, essa campanha que está começando aqui no Brasil, além da questão de corrupção, a questão da defesa da democracia por conta até do outro lado está o Jair Bolsonaro, que não preza muito essa questão, a defesa da democracia vai ser um ponto chave dessa campanha eleitoral que se aproxima. E o Lula começou mal nessa questão da democracia quando ele defende a ditadura do Daniel Ortega lá na Nicarágua. Então, não foi muito bem essa primeira grande entrevista de repercussão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas é claro que o PT ontem já tentou contornar, dizendo que foi mal colocado, aquela desculpa, a culpa sempre é da imprensa, né? Então, que não foi bem isso que o Lula quis dizer e tal. Na verdade, o Lula está um pouquinho no salto alto. E, aliás, hoje tem uma notícia semana saiu no Estadão que o Lula anda de salto tão alto, estão pensando até em trazer o Antônio Palocci de volta, justo o Palocci, que foi o considerado traidor do Lula, que entregou o Lula lá no processo da Lava Jato, estão querendo trazer o Palocci de volta, que é para poder botar um freio no Lula, que o Lula está subindo nas tamancas, está de salto alto, está se achando o dono do mundo, até por conta dos bons resultados que ele vem obtendo nas pesquisas. Mas eu acho que essa primeira incursão dele junto à imprensa internacional, que não foi das melhores, isso aí vai servir também para dar uma validada, para dar uma baixada de bola no discurso do ex-presidente, fazer com que ele se volte para a realidade que nós estamos enfrentando, não só aqui no Brasil, mas também fora daqui, né? Darwin, obrigado por aqui. A gente continua defendendo também essa bandeira da democracia, o que nos permite análises como essas, esses nossos papos semanais, né? E sempre com isenção e mostrando diversas situações, diversos lados. Esse recado, então, com esse recado a gente termina o papo dessa semana. E pelo que tudo indica, 2022 promete, né, Darby? Muito, muito. Ano de eleição e de eleição presidencial no Brasil é ano de muita agitação, não tenha dúvida nenhuma. Agora, imagine você, de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, do outro lado, Jair Bolsonaro, no meio, João Dória, Ciro Gomes e... Sérgio Quer dizer, vamos ter um cardápio variado e muito interessante, não tenha dúvida nenhuma. Vamos esperar para conferir. Tá certo, Darby. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos acompanharam durante esse tempo todo.